E aí, tudo bem? Meu nome é André e hoje a gente vai estar discutindo a prova discursiva do Revalida. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros que eu tenho feito com vocês, porque a ideia aqui é outra, tá bom? Hoje a gente vai traçar o perfil da prova discursiva. Eu vou estar falando alguns tópicos importantes para vocês de como você vai poder estar abordando essa prova discursiva e como seria a melhor maneira para você estar se preparando para as possíveis questões que cairão nessa parte do teste. Lembrando que a primeira fase do Revalida vai ser dividida entre prova objetiva e discursiva. A discursiva vai valer 50 pontos e a objetiva vai valer 100 pontos. Então, na prova discursiva, você tem 1/3 da sua nota, beleza? Você vai ter um intervalo de 2 horas entre a prova objetiva e a prova discursiva, e você vai ter 3 horas para responder a prova discursiva, que são 5 questões, cada questão valendo 10 pontos. Os 10 pontos podem ser divididos da maneira que o examinador julgar, tá bom? Dependendo da dificuldade da questão ou da importância, ele pode dar mais valor para a questão ou menos valor. Por exemplo, aqui a gente tem uma questão dividida entre A, B, C e D, mas nem todas as questões valem 2,5 pontos. Tem algumas que valem 2, alguma que vale 2, perdão, e aqui uma que vale 3,5, tá bom? Então não é, vamos dizer assim, uma divisão igual entre os valores das alternativas. A prova discursiva, você tem tempo suficiente para respondê-la, tá bom? Não precisa ficar em pânico achando que não vai ter tempo, que vai ter que ser muito corrido. É mais do que suficiente essas 3 horas para você responder apenas 5 questões, tá bom? O estilo da questão vão ser 2. Ou ele vai te dar dando um caso, por exemplo, aqui um homem de 50 anos de idade, interessado em fazer rotinas, ele faz toda a historinha e aí ele vai te perguntar alguma coisa sobre a doença. Ele quer ou um diagnóstico, ou, por exemplo, quais são os exames que você vai ter que pedir para esse paciente para provar seu diagnóstico, tratamento e recomendações relevantes ao caso, tá bom? Então, toda vez que você estiver lidando com uma questão, que você estiver estudando uma questão, por exemplo, você está estudando a prova objetiva e você pegou uma questão de tuberculose e você acertou o tratamento. Mas lembre sempre que você tem que saber para toda doença que você estudar, sinais e sintomas e se essa doença precisa ser diagnosticada somente com esses sinais e sintomas ou se você precisa de exames complementares. Se você precisa de exames complementares para provar o seu diagnóstico, quais? O tratamento que você tem que fazer e recomendações gerais que você vai ter que dar para o seu paciente. Tendo esses 4 tópicos na sua cabeça para toda doença que você estudar, você não vai ter problema algum para responder qualquer questão nesse estilo, que ele vai ter um case history, que ele vai te dar uma historinha de um paciente para perguntar ou diagnóstico, ou tratamento, ou exames, ou se não, recomendações, tá bom? Agora, por exemplo, em 2015, você teve uma questão que é um pouco diferente. Em vez dele te dar um case history mais completo, ele te dá uma introduçãozinha e pede para você interpretar exame. 2 exames que eu acredito que 3 exames que ele podem dar para você. Ou seria um exame laboratorial, que você tem que interpretar o exame laboratorial e dar seu diagnóstico, dar seu possível tratamento, possíveis recomendações. Um exame de imagem que eu não acredito que vá sair de raio-x de tórax e possíveis fraturas, tá bom? Sempre eu acho que vai ser na linha do raio-x simples. Não acredito que eles vão aprofundar muito o exame de imagem para ultrassom, ou se não, tomografia computadorizada ou ressonância. Não acredito muito nisso. Apesar que na parte do ultrassom, para pedras em vesícula biliar, pode ser que eles até cheguem nesse ponto, tá bom? Mas eu não acredito que a complexidade seja maior do que essa. Outro exame que pode cair: interpretação de eletrocardiograma. Já caiu várias vezes na prova objetiva, eu acho que também pode cair na prova discursiva, tá bom? Você tendo esses 3 exames na sua cabeça, como interpretar exames laboratoriais, que
Acho que todo mundo tem uma base boa disso da faculdade, não é muito segredo. Provavelmente, se for laboratorial, eles vão dar os parâmetros para vocês. E os raio-x de tórax e fraturas. Acho que também é possível que caia nessa parte discursiva. E discutir o eletrocardiograma, tá bom? Vamos lá. Como você responde a questão? Eu vou escrever um texto gigantesco ou eu vou fazer simplesmente uma lista? Se você comparar tanto a prova de 2015 quanto a prova de 2016, o padrão de resposta que eles dão para você é como se fosse uma listinha. Eles sempre dão respostas curtas e objetivas, beleza? Você pode até ver aqui que eu acredito que a prova de 2015 foi um pouco mais difícil. Os tópicos que eles abordaram foram um pouco mais complexos. Por exemplo, a primeira resposta aqui, a primeira pergunta, foi sobre lúpulos. E aí ele pede todos os exames, qual provável hipótese de diagnóstico, critérios para justificar o diagnóstico, quais exames complementares e qual a conduta. Nunca vai sair desse estilo de pergunta, tá bom? Por isso eu vou reforçar sempre. Se você está estudando alguma doença, se você está dando o foco para alguma coisa, sempre consiga responder esses 3 tipos de questão. Tanto para qualquer tipo de doença que você está estudando com foco no Revalida, tá bom? Porque pode ser um caso que caia na prova discursiva. Estudando desse jeito, você está estudando tanto para a prova objetiva quanto para a discursiva. Não tem muita diferença. Eles sempre também usam esse estilo de lista, tá bom? Então você pode estar simplesmente citando. Ou se não, fazendo pela forma mais complexa, no meu ponto de vista, que é escrevendo por extenso. Se você que tem confiança, se você se sente à vontade, não tem problema nenhum. Você pode colocar sintoma, vírgula, 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 ou se não, nessa forma de listinha. O que mais? Possíveis tipos ou possíveis questões que eles podem abordar. A prova discursiva ela é limitada em certos parâmetros. Se ele, por exemplo, te perguntar uma pergunta onde tem várias respostas corretas, por exemplo, se ele pedir como você faz uma apendectomia, é muito grande e muito vasto a quantidade de possibilidades que você tem para fazer, porque existe mais de um método para fazer esse tipo de cirurgia. E é muito difícil, muito complexo, muito extenso para você fazer isso por escrito, tá bom? Eu acredito que eles vão se basear sempre em 2 estilos. Doenças que você pode colocar em parâmetros, tá bom? Um parâmetro onde você tem o parâmetro normal, o parâmetro médio e o parâmetro grave. Se você já na sua cabeça, quando eu falo isso, já pensou em alguma doença, por exemplo, asma, você pode colocar nesses parâmetros. Obesidade, você pode colocar nesses parâmetros. Pressão alta, você pode colocar nesses parâmetros. Se você vê que tem uma série de doenças que você pode colocar dentro desse estilo de questão, é possível que isso seja um tópico para a questão discursiva, porque você fica restrito dentro dessas classificações. Então tem como você transformar uma coisa que é muito subjetiva numa coisa mais objetiva, tá bom? Outro tipo de questão é protocolos. Por exemplo, violência sexual. Uma pessoa, uma mulher chegou informando que sofreu violência sexual. Qual que é o primeiro passo? O que você vai fazer? E depois? E depois? E depois? Tudo isso que você tem, alguma coisa que pode criar esse fluxograma dentro da sua cabeça, também pode ser uma questão possível para a prova discursiva. Na prova de 2016 caiu a violência sexual e caiu também o trauma, e onde ele pede o ABC do trauma. Você vê que o ABC é uma coisa fixa que você não tem como ficar criando ou não tem como ficar enrolando. Você tem que saber o ABC do trauma. Se você não souber o ABC do trauma, você não vai estar conseguindo responder essa questão de uma maneira efetiva. Tá bom? O que mais que a gente pode conversar sobre essa prova? Como estudar para ela? Bom, como eu disse, você tem que saber certas
certos parâmetros da sua faculdade. A medicina na parte de doenças, de moléstias, elas são as mesmas para o mundo todo. Uma pessoa com lúpulos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Rússia, é a mesma coisa que aqui no Brasil. Os sintomas são os mesmos, os exames são geralmente os mesmos que você vai pedir, as recomendações são sempre as mesmas. Protocolos. Isso você vai ter que estudar os específicos para o Brasil. De que maneira? Eu tenho aqui todos esses cadernos do Ministério da Saúde. Eu vou estar criando um link, eu vou estar postando lá no Facebook e no Telegram. Eu vou deixar o link para os dois aqui embaixo, tá bom? Se você não tem Facebook, por favor, instale o Telegram no seu celular. Eu vou deixar o link com convite para o nosso grupo e você vai poder fazer o download disso diretamente para o seu celular, ou tablet, ou computador. Beleza? Para quem tem o Facebook e já faz parte do nosso grupo, é só ir lá direto no link que eu vou passar, você vai cair direto na nossa página e faz o download. Você não vai ter que ler todos esses cadernos. Por exemplo, você vai poder pegar, vamos pegar o da obesidade aqui. Você vê que é extenso. Tem coisa pra caramba. Se você passar um dia só para ler tudo isso aqui, ainda vai faltar tempo. E hoje a gente não está com muito tempo para a prova que vai ser daqui um mês quase, tá bom? O que eu recomendo? Que você pelo menos dê uma olhada em todos os cadernos, dê uma clicada, uma fuçada. E como você fuçaria esses cadernos? Dá uma passada. Por exemplo, aqui eu estou com a página pequenininha, eu vou dar uma corrida com o mouse. Toda vez que eu der uma olhada em fluxogramas ou tabelas, eu dou uma olhadinha, dou uma lida para ver o que é. Esse aqui, por exemplo, seria o quê? Globalização, mercados, desenvolvimento. Não achei muito interessante, eu pulo. Vou para o próximo. Achei mais uma tabelinha, vou olhando. Índices recomendados. Beleza. Para obesidade, para criança, para adolescentes, para adulto, para idoso e para gestantes. Isso aqui já é um resuminho para você. É uma coisa que vale a pena você parar um tempo, 5 minutos, dar uma decorada e anotar em algum lugar. Para a próxima vez que você precisar, não ter que voltar direto nesse caderno no caderno da obesidade. Beleza? Você tira um print screen, você recorta, você cola, você escreve no seu caderno, o que for melhor para você, tá bom? Para você poder estar voltando ali rapidamente, caso você tenha dúvida. Tudo que é tabela, tudo que é fluxograma, já está resumido para você. Já significa que é importante, que vale a pena você saber, tá vendo? Por exemplo, essa tabelinha junto com isso daqui foi a questão foi quase 2 questões de 2016, quer ver? A primeira foi sobre o diagnóstico de síndrome metabólica, onde aqueles 2 parâmetros valem muito para você fazer o diagnóstico. As recomendações. Teve tanto para um adulto, como também teve para a criança, para você saber se a pessoa se a criança era sobrepeso, obesa, qual que era a situação. O diagnóstico desta aqui foi nutricional dessa criança é obesidade, que não é a mesma, os índices que a gente usa não é o mesmo que você vai usar para um adulto. Tá vendo? Só nessa tabelinha, se você tivesse passado nisso antes da prova, um mês antes, desse uma olhadinha, você conseguiu quase 2 questões da prova discursiva. Isso são 20 pontos que você está lutando ali. Ok? E como que eu digo que a tabela e fluxograma são importantes? Olha para responder a questão de violência sexual, como ele usou tabelas como resposta. Ele colocou aqui, se você colocasse qualquer uma das opções das tabelas, poderia ser aceito como uma questão, como uma alternativa correta, como uma resposta correta. Por isso vale muito a pena vocês fazerem isso. Isso é uma maneira de você estar estudando, uma maneira de vocês conseguirem material, e tudo isso é de graça. Eu sei que está muito difícil para acessar o site do Ministério da Saúde. Por isso eu já fiz todo o download de todos os cadernos relevantes e eu vou fazer um link, um pacotão, vocês só baixam aí e usam de acordo com a necessidade de cada um, tá bom? E eu coloquei mais uma coisinha. Eu coloquei esse calendário da vacinação da febre amarela.
No ano passado, teve muito problema aqui no Brasil por causa dessa febre amarela, principalmente no estado de São Paulo, Minas Gerais e aos redores. Acredito que a febre amarela vai ser citada com ênfase maior nessa última prova, então vale a pena vocês darem uma olhadinha, umas indicações, teve muita gente com dúvida sobre a vacina, se idoso podia tomar, se quem tomou uma vez, se tome 2 doses, se tome 3 doses. Acho que isso é um tópico muito legal para estar dando uma olhada. Isso aqui é só um comentário meu, tá bom? Vou tentar assim dizer, uma previsãozinha que eu tô achando. Todos esses cadernos vão estar aí disponíveis para vocês. Não precisa ler todos, principalmente agora que falta pouco tempo para a prova, mas é bom você dar uma olhada em cada um deles, dar uma fuçadinha, como eu disse, vai rapidinho, olha a tabela, olha o fluxograma, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em outro caderno, por exemplo... Deixa eu pegar um aqui. Diabetes. Tá bom? Você tem aqui o caderninho. Você dá uma passada. Olha lá. Achamos um fluxograma. Olha o tanto de informação resumida que você tem aqui. E não é só uma informação qualquer. É uma informação que vem direto do Ministério da Saúde, que é da onde vai ser a base para qualquer informação da prova do Revalida. É tanto que é o INEP que está fazendo isso. Tá bom? Aqui não tem discussões, aqui não tem, tá bom, qual que é o parâmetro que eu vou usar? É o parâmetro europeu, é o parâmetro americano, qual que seria? Usa o que o Ministério da Saúde está te dando, tá bom? Porque tudo isso é implementado nas UBSs pelo Brasil todos, no Sistema Único de Saúde, o SUS, de uma maneira geral. Então, você estudando isso, você não está perdendo seu tempo. Lembrando que isso daqui é para a prova do Revalida, aqui do Brasil. Com certeza existem recomendações mais adequadas, vamos dizer assim. A medicina, você tem informação constante sendo jogada aí para você ter que analisar, internalizar isso daí e aplicar nos seus pacientes. Você não está tratando o paciente de verdade, você está tratando uma prova e você vai seguir os parâmetros do Ministério da Saúde e vai responder de acordo com isso. O seu objetivo é passar na prova, seu objetivo é pegar seu CRM e daí para frente você vai fazer a medicina da melhor maneira possível. Aí você usa os protocolos mais avançados, da American Heart Association, aí você procura e faz da melhor maneira que você julgar. Porém, para a prova, para você tirar uma nota boa, você segue o que o Ministério da Saúde está dizendo, beleza? Não lutem contra a prova, porque isso só vai complicar a vida de vocês. Mais uma vez recapitulando. Essa prova discursiva é um bicho-papão para muita gente, porém ela é fácil, ela é tranquila, você tem só 5 questões para responder em 3 horas. Você pode estar escrevendo na forma extensa ou você pode fazer em listinhas. Qualquer doença que você for estudar para a prova discursiva, não só para a discursiva, mas a objetiva também, você tem que saber como diagnosticar, sinais e sintomas, método diagnóstico complementar, tratamento e recomendações para essa doença. Beleza? Para cada doença que você quiser estudar, você vai fazer isso. Lembrando que você pode ter perguntas sobre doenças onde você tem um fluxograma bem conhecido, por exemplo, de hipertensão, diabetes, HIV, hepatite, asma, todo o protocolo de dengue, chikungunya, beleza? Eu estou colocando mais alguma coisinha aqui. Eu fiz um catadão de fluxogramas do MedZD, que é tudo baseado nesses cadernos aqui. Não tem todos, tem as doenças mais comuns da atenção básica de saúde. Tem muito material aqui. Acho que aqui tem 39 cadernos para vocês darem uma olhada e a fotinho, o calendário da vacina da febre amarela. Você não vai estar encontrando material melhor em qualquer lugar. Mesmo que você esteja fazendo qualquer curso por aí, duvido que eles vão estar dando um embasamento tão específico para essas coisas. Pode cair muita questão não específica. Por exemplo, saúde na escola. É um tópico muito complicado. É um tópico que você nunca estudou dentro da sua faculdade de medicina fora do Brasil.
Se estudou, você estudou adequado para aquele país. Então você tem que seguir os protocolos que tem aqui do Brasil. Aí, como eu disse, dá uma olhada, vê as tabelas, vê o que tá, as recomendações que eles estão fazendo, dá uma peneirada boa, tenta dar uma entendida nesses tópicos meio estranhos que você nunca viu, porque pode cair muita questão dessa. Tem muita questão no meio da prova do Revalida que você sente que você nunca estudou isso na sua vida, que você tem que usar muito seu senso comum. E geralmente a resposta para elas estão nesses tópicos menos abordados, tá bom? Tem aqui de procedimento também. Vamos ver outro aqui que seria legal dar uma olhada. Tabagismo seria legal, o envelhecimento, a saúde do idoso seria bom dar uma passada de olho. Principal, você dá uma olhada aqui e vê quais são os tópicos que você fala, olha, eu não tenho muita afinidade com esse tópico. Você abre e dá uma olhada, como eu disse. E aí você vai criar um sistema de estudo que é adequado a você. Beleza? Bom, vou deixar os links aí na descrição, como eu disse. Se você acha que esse vídeo valeu de alguma coisa, se ajudou vocês, se vocês querem alguma coisa mais profunda sobre a prova, se vocês ainda têm dúvidas sobre a parte discursiva, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada, eu vou ver se eu faço um outro vídeo de acordo com a necessidade de vocês. Deixa um like aí pra gente que ajuda pra caramba na divulgação, nos motiva a continuar fazendo esse tipo de material para vocês. E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima e tchau!